Olá, meu povo, Mari Barreto aqui e hoje vamos falar de política na Suíça. Eu quero te pedir, seja generoso, deixe seu like. No final do vídeo, se você não gosta do conteúdo, você pode deslikear. Direto ao assunto, centro-esquerda domina as maiores cidades da Suíça, como Zurique, Genebra, Basileia, Berna, Lausanne e St. As maiores cidades suíças são dominadas por partidos de esquerda, em geral socialistas e verdes. Enquanto isso, a maioria das cidades pequenas nas regiões periféricas são governadas por coligações da direita, com a esquerda ganhando terreno lentamente em alguns locais. O que está por trás dessa tendência? As eleições para o Conselho Executivo da cidade de Zurique e para o parlamento local no início de março resultaram em um aumento do poder da esquerda à custa do partido centrista e da direita. A maior cidade da Suíça, o Partido Socialista e os Verdes obtiveram uma clara maioria, 6 lugares, no executivo de 9 membros, além de estarem a maioria absoluta na Câmara local. Uma aliança eleitoral de partido de centrista, apesar de uma campanha milionária, não conseguiram quebrar o domínio de 28 anos da esquerda no governo da cidade. A década de 1990, o Partido Socialista tornou-se a força política mais forte nas grandes cidades da Suíça. Nos últimos anos, essa guinada para a esquerda foi também registrada em cidades menores, como Aarau, Olten, Baden e Burgdorf, na cidade da língua alemã. Existem inúmeros motivos para isso, dizem cientistas políticos. A plataforma política da esquerda, focada na construção de habitações populares, na expansão dos transportes públicos e ciclovias seguras, são geralmente vistas como desenvolvimento positivo. Esse tipo de projetos são quase sempre demonizados ou negligenciados pelos partidos da direita. E assim sendo, a direita busca alternativas. Após a sua derrota em Zurique, no início de março, os radicais liberais lançaram o projeto FDP Urbano. FDP é a sigla do partido em alemão, PR em francês, reunindo 8 formações municipais das maiores cidades suíças. Seu objetivo é encontrar respostas às questões sociais e econômicas. A população urbana declarou que eles perderam tempo demais combatendo a política dos partidos de esquerda nas cidades, em vez de apresentar alternativas. Mudança radical de percurso. O cientista político Michel Herman disse à rádio pública suíça SRF: a identidade urbana de um indivíduo é muito mais importante quando se trata de decidir sua orientação política. Fatores como status social ou renda, as pessoas se veem como residentes urbanas, mesmo que tenham um bom salário, esperam um bom serviço público. Eles estão bastante dispostos a pagar imposto, por isso, diz Herman, acrescentando que este é o tipo de modelo que os partidos de centro-esquerda promovem. É por isso que os partidos de centro-direita geralmente não têm muita influência na cidade. As questões políticas nacionais também influenciam o comportamento dos eleitores nas grandes cidades. Herman disse que o deslocamento do Partido Radical, o FDP e o PR, do centro conservador para a direita, não ajudou nada nesse sentido. Segundo ele, o partido foi na direção contrária à da população das cidades, que recentemente vem tendendo para a esquerda. Não é fácil superar essa divisão, observou Herman, que está convencido que os radicais terão dificuldade em redescobrir níveis anteriores de apoio político nas cidades. À medida que a população cresce nas cidades, é assim que um maior número de votos pode ser obtido. A estratégia urbana é certamente sensata, mas não é garantida. Como é o sistema político na Suíça? A Suíça é um país regido nos níveis de federação, cantões e comunidades. A democracia direta
permite que a população participe diretamente nas decisões em todos os níveis. Esta possibilidade de participação são decisivas para um país que desfruta de grande diversidade geográfica, cultural e idiomática. A Suíça é um estado federativo desde 1848. Ao longo desses anos, o país tem trabalhado para ampliar a possibilidade de participação popular. Diversos instrumentos permitem uma maior inclusão das minorias, características políticas decisivas em um país com diversos idiomas e culturas. A estrutura federativa do Estado permite uma política muito próxima às cidades. O nível mais próximo às pessoas é a comunidade, recebendo o máximo de competência. Somente quando necessário é que as competências são delegadas aos níveis superiores de cantões e de federação. A Suíça é uma democracia direta. Além do direito ao voto em eleições, os suíços também possuem o direito de votar sobre questões concretas. A Suíça é regida pelo Conselho Federal, um colegiado de 7 membros, que toma uma decisão através de conselhos e de assembleias federais reunida, composta por uma Câmara Baixa e uma Câmara Alta. A Câmara Baixa, o Conselho Nacional, assume a representação do povo, enquanto a Câmara Alta, o Conselho do Estado, assume a responsabilidade dos cantões. Neste parlamento, representantes do povo de 11 partidos apresentam as suas posições. Sistema político, fatos e números. 7 conselhos federais, 26 governos cantonais, 2.172 conselhos comunitários e 5,5 milhões de eleitoras e eleitores dirigem o destino da Suíça. O federalismo. A Suíça é composta de 26 cantões, 26 estados, que por sua vez estão divididos em mais de 2.300 municípios. A competência política e legislativa estão divididas entre as confederações e os cantões e os municípios. E quem é o presidente da Suíça? Em 2022, Inácio Cassis, esse é o nome do atual presidente da Suíça. Mas não se preocupem em decorar esse nome. Ano que vem, o presidente já estará mudado, assim como era outro no ano passado. Sim, a Suíça muda o seu presidente anualmente. Aliás, há algo muito interessante sobre a política na Suíça. Simplesmente você nunca ouviu falar de nenhum político suíço em nenhum momento da história. Você certamente conhece nomes atuais ou do passado de política, como da França, da Alemanha, do Reino Unido, Brasil, Itália, Portugal, Espanha, China, do Japão e dos principais países da América Latina. Uma simples pesquisa no Google irá lhe apresentar toda a equipe da atual chefe de governo de cada um desses países, mas absolutamente nada sobre a política da Suíça. Você simplesmente nunca ouviu falar de nenhum político da Suíça, nem atual, nem do passado. Com efeito, você sequer sabe ao certo qual é o sistema político atual na Suíça. Há uma piada que diz que não há corrupção na Suíça, porque as pessoas simplesmente não sabem onde estão os políticos, que elas devem tentar subornar para conseguir seus favores. Aí vem uma questão: como é que um país tão famoso e tão invejado no cenário internacional possui um executivo totalmente desconhecido? É porque a Suíça se opuseram a um governo central desde o início da sua história. O começo da Confederação Suíça nunca esteve relacionada à busca do poder. Podemos até lembrar da guerra de 1618 a 1648, enquanto toda a Europa está dilacerada ou por conflitos territoriais ou por conflito religioso, como a Guerra dos 30 Anos. Os originariamente 8 cantões da Confederação Helvética eram um microcosmo de paz e prosperidade. Sim, dentre esses cantões também havia diferenças religiosas, mas sua população, em vez de guerrear entre si, preferiu um acordo, fizeram um pacto de mútua resistência militar para proteger a neutralidade da região e a sua paz. Nós vamos ficando por aqui, para o vídeo não ficar tão longo. Breve tem mais, com o mesmo assunto
E se você chegou até aqui, final deste vídeo, escreva aí qual é a sua curiosidade sobre a Suíça. Bye, bye!